gente, bem-vinda, mas está na Bíblia. E hoje nós vamos estar dando início a uma série falando sobre liderança, um tema muito bacana. Nós estamos aí no início do ano, eu acredito que muita gente assumiu liderança na sua congregação, vice-liderança, alguns vão estar auxiliando e assim por diante. Então eu escolhi fazer essa série para falar um pouco mais sobre liderança, baseados na vida de Moisés. E nos meus estudos e na minha caminhada cristã, eu considero Moisés como um grande líder da Bíblia. Gente, claro, fora a parte de Jesus, a gente sabe que o ministério de Jesus foi perfeito em tudo. Então, sempre a gente separa Jesus, né? Porque ele foi perfeito. Então, no ministério humano que se possa ver na Bíblia, para mim, Moisés foi um grande líder que pode nos inspirar muito em nossa caminhada cristã. Então, por isso que eu escolhi ele para falar sobre liderança, porque ele retrata muito o que é um líder e o que o líder passa e assim por diante. Então, gente, liderança, o que é ser um líder? O líder nada mais é uma pessoa que tem um poder, digamos assim, em suas mãos de coordenar pessoas, de orientar pessoas por um caminho, seja ele bom ou seja ele ruim. Um líder, no ditado assim secular, é isso. Mas na Bíblia, um líder, ele é aquele que vai servir. Ele mais serve do que manda nas pessoas. Então Jesus, ele deu essa grande lição para todos nós, que aquele que quisesse ser alguma coisa, ele teria que servir. E a liderança, ela não acontece por um acaso, ela não acontece pela vontade da pessoa, ela não acontece, digamos assim, do nada. Geralmente a pessoa ela já nasce com aquele instinto para ser um líder. Ele já é escolhido no ventre, desde o ventre da sua mãe, para ser o líder. E não é que as outras pessoas elas não sejam capazes de assumir uma liderança, de ser um líder. Mas existem aquelas pessoas que realmente são escolhidas para ser um líder. E aquelas que são ótimas em auxiliar o seu líder. Então, você que almeja liderança, que vai ser um líder esse ano na sua congregação, eu convido você para assistir essa série e que você possa ser bastante edificado, que você possa ter um ministério lindo, um ministério abençoado na presença do Senhor nesse ano de 2020. Então vamos lá? Mas antes disso, se inscreve no meu canal, curte, compartilha, deixa seu comentário e venha fazer parte dessa sala de estudo bíblico. Seja bem-vinda, mais um Tá na Bíblia, e vamos lá conhecer o nosso conteúdo de hoje sobre liderança, a nossa introdução. Vou falar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha experiência como líder. Eu aceitei ao Senhor, na verdade Ele me recebeu dos meus 19 para os 20 anos de idade. Eu me converti numa congregação batista bíblica, ou seja, uma congregação tradicional. E desde o meu primeiro instante, eu tinha meses ali de convertida, eu já assumi a liderança de jovens da minha congregação, já trabalhei como professora de crianças sem ter um mínimo de experiência. E desde então, todas as congregações onde eu passei, eu assumi liderança. Algumas eu fracassei, outras prosperei, outras eu descobri, não, isso aqui não é pra mim, não dá. Então eu comecei a conhecer o meu lugar no corpo, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo. Então, assim como no nosso aqui corpo humano, o meu dedinho tem uma função, meu pé tem uma função, minha cabeça tem uma função, a boca tem uma função. Assim mesmo é no corpo de Cristo, na igreja. Então tem lugares onde você vai ser útil, onde você vai dar frutos, e existem ministérios onde você não vai dar frutos. Então você precisa conhecer o seu chamado. Você não pode assumir uma liderança para ocupar uma lacuna. Você tem que ocupar um lugar onde você sabe que você vai prosperar. E a necessidade de muitas igrejas hoje é ter líderes, é ter pessoas dispostas a assumir liderança. Então, em todas as congregações que eu passei, todas as igrejas que eu passei, existe uma grande dificuldade de ter pessoas querendo assumir liderança na igreja. Então, às vezes, você não encontrou ainda o seu chamado.
E aí você acaba assumindo aquela liderança porque tem que fazer, tem que preencher aquele lugar. Então isso é errado. Isso aí já vai estar dando uma demonstração, um caminho que você vai fracassar no seu ministério, porque você não sabe ainda o seu chamado. E nessa minha caminhada, eu assumi, deixa eu me lembrar aqui de alguns cargos que eu já assumi. Eu já fui líder de jovens, líder de criança, líder de teatro, líder de coreografia, líder de vice-líder de MCM ou MCA, né, como algumas igrejas chamam, e já fui superintendente de EBD, e acredito que só, assim, que eu me lembre. Era para me ter feito uma cola, né, para estar compartilhando com vocês, mas eu lembro que isso. E eu já fui também secretária da igreja, então esses cargos eu já assumi, sempre ajudando na congregação. Desde os meus primeiros meses de convertida até hoje, que já tenho um pouquinho de maturidade, né? Porque a gente sempre está crescendo, nunca a gente sabe de tudo. Meu chamado ele foi esse, foi mesmo para ser líder. Então na minha caminhada eu comecei a observar onde eu não me encaixava, onde eu não dei frutos, digamos assim. Então, de todos esses ministérios, eu descobri que eu não sirvo para a área administrativa da igreja, ou seja, tesouraria, secretaria, essa área administrativa da igreja eu não me encaixo. Eu descobri que eu sou muito útil e consigo gerar frutos em cargos ministeriais, não administrativos, principalmente os cargos onde envolve palavra. Na igreja onde eu me converti, não é permitida a mulher ministrar. Se ela for ministrar, é só para MCM ou crianças. Então eu tive um pouquinho de dificuldade, porque muitas vezes eu via alguns líderes ministrando e eu sentia aquele ardor assim no meu coração, poxa, eu queria também ter essa oportunidade. Só abrindo aqui um parêntese, não estou dizendo que eu quero ser pastora, tá, gente? Por favor, não é isso. É que eu acredito que se você tem um dom, não é o cargo que te faz ser aquela pessoa, você é. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o cargo de pastor, mas infelizmente não tem jeito para pastorear, entendeu? Tá sendo ali intitulado por um papel, por imposição de mãos, mas no cargo mesmo, na área de atuação do ministério, não consegue pastorear. A mesma coisa em outros ministérios. Então, eu descobri isso. Eu descobri que eu não sou boa nessa área, que o meu chamado mesmo é para a área de ensino. Então, todas as áreas que eu assumi que envolviam o ensino da palavra, eu consegui gerar frutos. Então eu descobri isso, que foi algo muito importante para mim na minha caminhada, que foi ter um carinho e um cuidado especial por mim mesmo, ser honesta consigo mesmo. Eu creio que isso é importante, que às vezes você almeja ser igual a uma outra pessoa, às vezes você almeja ser aquele cristão bombril, né, que é útil em tudo, e aí você acaba até atrapalhando o trabalho na igreja, porque você quer estar naquele ministério, mas você não tem jeito para aquele ministério, você não foi chamado para aquele ministério. Existem diversos dons e nós precisamos descobrir onde que nós não nos encaixamos. Então eu me dou muito bem na área de ensino na igreja, na área do evangelismo, na área de ensino bíblico, tanto para jovens, crianças, adultos. Então quando eu mudei de congregação, saí dos batistas tradicionais e fui para o batista não avivado, né? Mas eu fui para uns batistas onde a mulher ela tem um pouco mais de liberdade para ministrar. Isso me ajudou a desenvolver muito o meu dom e a ser útil em muitos lugares. Então, isso que você precisa descobrir. Você precisa descobrir o seu chamado, onde você consegue gerar frutos, onde você consegue prosperar no seu ministério. E que você possa ser uma pessoa humilde para saber aprender, que todas as características de um líder você não descobre de um dia para o outro, você vai desenvolver. Então vamos lá falar um pouco de chamado? Gente, Moisés,
ele foi chamado numa época muito especial para o Senhor. Foi na passagem ali do legado de José para Moisés. José foi um líder extraordinário também, ali que soube administrar a fome ali no Egito, e foi literalmente usado. Então, quando José morreu, ele era um homem muito respeitado no Egito. Só que morreu também aquele líder, né, aquele faraó daquela época. E a história de Moisés, ela é retratada no livro de Êxodo. Todo o seu chamado começa ali. Então, ele passou a morar no Egito, a ter contato com o povo do Egito, porém, dentro dele ardia o amor pela sua nação, que era hebreia. E diante disso, ele acabou cometendo um crime ao defender um dos seus irmãos hebreus e teve que fugir do Egito e ter um encontro verdadeiro com o Senhor fora do Egito. Então ele fugiu para a terra de Midian, onde ele encontrou a sua esposa, o seu sogro, onde ele construiu ali a sua família. E o chamado de Moisés aconteceu ali na sarça ardente, onde Moisés estava pastoreando ali as ovelhas de seu sogro, e de repente ele subiu a um monte, e ali no monte ele viu de longe uma sarça, ou seja, uma árvore, tá, gente? Com as suas folhas como que pareciam chamas de fogo, e ele começou a ver que aquela árvore estava pegando fogo, mas não queimava, não, as folhas continuavam vivas, não caíam ali as folhas. Então ele ouviu ali a voz do Senhor dizendo para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você vai estar pisando agora é um lugar santo. E Deus falou para ele: Moisés, eu preciso que você vá até o Egito para libertar o meu povo, porque eles estão sofrendo no Egito, e o clamor deles subiu aos céus. Eu ouvi o clamor deles, e eu preciso que você vá, né? E Moisés ali naquele instante colocou 1000 dificuldades, igual nas reuniões administrativas, né? Irmão, você está sendo indicado para isso, eu declino. Por quê? Porque eu faço isso. Irmão, eu declino, né? O Moisés praticamente fez isso na prática. Ele, naquele instante, começou a falar ali para o Senhor que ele não tinha capacidade, que ele não sabia falar, que ele não era eloquente, como que Moisés ia acreditar, como que o povo de Israel, como que Faraó ia acreditar nele. E aí Deus falou para ele: olha, eu fiz a boca, eu sou o dono de tudo, e eu vou escolher o seu irmão Arão para ir com você para essa missão. E Deus, ele é tão poderoso no que ele fala para Moisés, que ele diz assim: Arão será como profeta para você, e você será como Deus. Tudo que você falar, Arão vai fazer. E Deus fez milagres ali naquele instante, naquele chamado para Moisés, só os dois tendo aquele contato. Deus falou para ele: olha, eu te farei esses milagres, e se ainda assim Faraó não acreditar em você, eu vou enviar as 10 pragas, para que ele liberte o meu povo. E Deus fala para ele: mas eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu quero que o meu nome ele seja glorificado. Diante disso, Moisés aceitou o chamado para ser o líder que iria libertar aquele povo que estava sendo escravizado por muitos anos no Egito. E ao chegar diante de Deus, ele percebeu que o Senhor seria com ele, que não tinha como ele fugir daquele chamado. Então eu quero levar você para pensar em uma coisa: Deus trata as pessoas. Vejam bem, Moisés ele tinha matado um homem, e Moisés ele tinha uma característica no início do seu ministério. A maior característica de Moisés no início do seu ministério era a impaciência. Ele era uma pessoa violenta. Ele pode ver que ele não era muito de conversar, porque ele chegou a matar uma pessoa. Então ele era, no início do seu ministério, uma pessoa brava, né? Uma pessoa que tinha uma característica difícil, assim como cada um de nós. No início do nosso ministério, quando você está iniciando o ministério de liderança,
existem características em você que vai ser mudada com o tempo, porque você vai lidar com pessoas, então você vai precisar exercer uma das maiores características de um líder, que é a paciência. Paciência é o que define um líder, sabedoria, porque você vai estar lidando com pessoas, então existem liderados que você não vai precisar mandar, que você não vai precisar conversar, que você não vai precisar, digamos assim, não vai ter tanto trabalho com ele. Existem outros liderados que você vai precisar ter paciência, que você vai precisar, se for preciso, ir lá na casa dele, buscar ele para participar das atividades. Então tudo isso Moisés ele vai também enfrentar no seu ministério. Eu quero convidar você para fazer parte dessa série. Se você já gostou dessa introdução, tá com vontade de conhecer mais sobre o ministério de Moisés, no próximo vídeo nós vamos estar mostrando como que Moisés ele estruturou o seu ministério e que você possa ser grandemente liderado pelo Senhor no seu ministério, assim como Moisés. Então, tá na Bíblia de hoje, está se encerrando, que você possa ter sucesso nesse vídeo, que você possa abrir o seu coração para receber aquilo que vem do Senhor, tá bom? Então, uma tarefa de casa que eu quero deixar para vocês é estudar o livro de Êxodo, porque nós vamos estar estudando todo o ministério de Moisés, baseado no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio e no livro de Números, tá bom? E vou